Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje a gente vai falar sobre identidade. Nesse momento eu não vou falar de identidade de gênero, eu vou falar de construção de identidade mesmo. E como essa identidade, ela nos dá uma maneira ou uma forma de se colocar no mundo que é muito particular. Provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhinhos de fundo, não tem muito como controlar esse aspecto hoje, porque infelizmente aqui está um pouco barulhento, enfim, está complicado, então eu peço para que vocês, se escutarem algum barulho, sejam pacientes. Para começar essa discussão, eu queria dizer que a identidade ela é constituída por muitos aspectos, né, por muitas influências na nossa vida. Mas a primeira influência, se a gente for abordar esse assunto dentro da psicanálise, é da própria mãe. A gente tem conceitos na psicanálise que vão dizer que tanto o bebê quanto a mãe projetam e introjetam, ou seja, a gente vai pegando, digamos assim, aspectos da mãe, né, e a mãe do bebê, até mesmo para estabelecer uma comunicação, porque esse bebê precisa de um cuidado, e justamente por isso vai acontecendo essa projeção e essa introjeção, tanto por parte da mãe como por parte do bebê, ou seja, mãe e bebê vão se apropriando de elementos um do outro para poder se comunicar e para poder acontecer um cuidado. A mãe, ela entra no mundo do bebê por meio daquilo que a gente chama de identificação. Por meio dessa interação entre mãe e bebê, né, a mãe ela vai conseguir estabelecer uma comunicação com o bebê que vai permitir que ela, por exemplo, perceba quando que a criança está com fome, quando que a criança fez xixi ou cocô, e dar, digamos assim, suporte para essa criança, né? Ao mesmo tempo, a criança vai introjetando elementos da mãe e constituindo a própria identidade. Então, essa seria, digamos assim, a primeira influência de constituição de identidade, que é muito ainda inconsciente. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai sofrendo influência social. Então, primeiro meio social é a família, depois a gente vai para a escola, conhece um monte de gente na escola, conhece professor, conhece amigo. Depois a gente vai para o mundo, vai trabalhar, vai se relacionar, começa a conhecer gente nova. E essas pessoas e também esses ambientes que a gente começa a frequentar vão nos dando, digamos assim, uma influência para a constituição de identidade. Então a nossa identidade ela é uma construção, né? Primeiro a gente precisa discutir isso, que a identidade é uma construção e essa construção ela vai se moldando durante toda a nossa vida. Então a nossa identidade ela nunca é, digamos assim, algo rígido, né? Algo pronto. Durante a vida toda a nossa identidade vai se constituindo, vai mudando, enfim. Então a gente não tem uma identidade única durante a vida toda. Esse é um ponto interessante de se discutir, né, de que a nossa identidade ela não é algo fixo, porque um dos problemas que surgem na clínica é quando a pessoa perde identidade. A gente constrói a nossa identidade por meio de algo que na psicanálise a gente chama de identificação. Gente, tem uns passarinhos aqui, mas eu espero que vocês não se incomodem, tá? A gente olha para o outro e se identifica com o outro. O que é essa identificação? A gente vê aspectos na personalidade do outro que a gente gosta, que a gente acha bonito, que a gente se interessa, e aí a gente meio que se apropria dessas características e começa também a performar essas características no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que a identificação, ela não é só um meio do qual nós usamos para copiar o outro. A gente usa a identificação para copiar o que o outro faz, para se aproximar do outro e também para, num segundo momento, se afastar do outro. E se afastar do outro não num sentido de ir embora, de deixar o outro, não. Num sentido de poder delimitar o que é minha personalidade e o que é a personalidade do outro. O que é a minha identidade, o que é a identidade do outro. Então eu me identifico com o outro e me aproximo, né? E aí num dado momento eu começo a perceber que certas coisas não são exatamente como eu pensava, certas coisas são do outro, que não são minhas. Então a identificação ela também serve para delimitar o que é a identidade minha, o que é a identidade outra. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai, digamos assim, perdendo uma noção do que é a identidade. Quando isso acontece? Quando eu coloco a minha identidade em um aspecto
né? Que às vezes é um aspecto que eu vivo muito, que eu tenho uma vivência muito grande, e aí eu me identifico como sendo aquilo. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, o trabalho. Então você conhece alguém novo e aí essa pessoa chega pra você e fala: ah, mas o que você faz? Ah, eu sou psicólogo, no meu caso, né? Ah, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho atendendo pessoas na clínica. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou, sei lá, mecânico. Eu sou arquiteto. Enfim, a gente fala o que a gente faz. Isso dá para aquela pessoa uma referência de quem você é e dá também para o outro, né, para essa pessoa que está perguntando, uma maneira de se posicionar diante dessa pessoa que você é. Por exemplo, na minha experiência, quando eu falo que sou psicólogo clínico, as pessoas pensam: tá me analisando, eu tenho que ficar aqui meio que atento às coisas que eu estou fazendo, às coisas que eu estou falando, eu tenho que ficar atento aos meus movimentos, né? Porque ele é psicólogo, ele vai me julgar, ele vai falar que vai identificar alguma coisa aqui, ele vai ler minha mente. Passam a se relacionar com você desse ponto, desse referencial. Isso acontece em muitas profissões, não só com psicólogo, acho que em todas as profissões isso acontece. Você, ao fazer isso, ao dizer o que você faz para essa pessoa, tanto dá essa referência para ela, como também limita a percepção que ela tem do que você é. Porque eu posso dizer para as pessoas que eu sou psicólogo, mas eu não sou psicólogo 100% do tempo. E outra, eu posso ser psicólogo clínico hoje, mas amanhã eu posso não ser mais. Amanhã eu posso ser outra coisa. Diante do que é ser alguém, o trabalho é um aspecto pequeno, mas a gente dá muita relevância para isso. Muito provavelmente porque a gente trabalha muito tempo, porque a gente desempenha atividades profissionais. Aqui no Brasil, por exemplo, por no mínimo 8 horas, que é o regime CLT, né, que a gente conhece. Isso toma um tempo grande, né, da vida das pessoas, e aí a gente começa a se identificar com o trabalho. Mas veja, se apresentar dessa maneira, né, e levando esse ponto em consideração, apenas um ponto da sua identidade em consideração, é bastante complicado, é bastante problemático. Porque imagine uma pessoa que trabalha numa empresa como bancário. E aí ela fala: olha, eu sou bancário do banco X. E ela gosta muito de ser bancário do banco X. Essa pessoa ama ser bancária. Num dado momento, o banco decide que ela precisa ser demitida e demitem ela. Como que ela vai se identificar a partir dali? Porque ela fala para as pessoas que ela é bancária, ela fala para as pessoas que ela gosta de trabalhar no banco, ela fala da rotina dela, ela se relaciona com as pessoas através desse referencial que é ser bancária. Né? Para ela é muito legal ser bancária. De repente, ela perde o papel bancário, ela é demitida, né? E ela perde essa referência. Como que fica a vida dessa pessoa que perde esse ponto de referência da identidade? É como se estivesse perdendo mesmo a identidade. Então, quando a gente se relaciona através de um único aspecto, que pode ser o trabalho, a relação com o outro pode ficar bastante prejudicada, porque aí a gente perde a identidade e depois não consegue se colocar no mundo mais, né? Fica difícil você manter relações, porque daí você não quer mais sair, você perdeu sua identidade, você não sabe quem você é. Fica difícil. É importante a gente começar a olhar para a nossa identidade e olhar para todos os aspectos dessa identidade, né? Então, quando a pessoa pergunta pra gente: o que você faz? Você pode responder muitas coisas para além do que você faz profissionalmente. Você pode dizer: o que eu faço? Eu gosto de colecionar figurinha, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de jogar futebol, eu faço dança, eu faço música, eu faço arte terapia, eu desenho quadros, enfim. Você pode dizer uma gama de coisas que não apenas o seu trabalho. A gente precisa começar a entender que a nossa identidade ela é constituída por muitos outros aspectos. Se a gente passa a se relacionar com as pessoas apenas por meio desse único aspecto que é o trabalho, fica difícil. Porque daí, num dado momento, você pode perder essa identidade. E como vai ficar? Gera um conflito e essa pessoa vai acabar parando na clínica, ou ela vai ter que dar uma atenção pro emocional e pro psicológico dela, porque isso gera conflito. É interessante a gente começar a pensar que a nossa identidade se constitui por muitos aspectos e não só pelo trabalho. E que a nossa identidade não é fixa, como eu disse, né? A gente vai mudando. Então, às vezes a gente gosta de trabalhar no banco, mas depois não gosta mais. E aí muda. Não dá pra gente usar esse único aspecto para se apresentar
e também como uma maneira de se colocar no mundo e se relacionar com as pessoas, né? Então acho que é importante perceber o quanto que esses outros aspectos também influenciam na nossa vida. Bom, gente, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, mostra para os amigos. Tenho certeza que eles vão gostar do conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.